Oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, relevante, e já vou antecipando que sou otimista e acho que na inovação e no empreendedorismo é que estão as soluções para o nosso problema. É claro que nós temos que se preocupar em criar um ambiente adequado para que isso aconteça. Tá certo? Eu, na verdade, não sou da área da gestão, eu sou físico e coordeno um grupo de pesquisa grande. Eu sou um desses inovadores que vem procurando transformar conhecimento em riqueza. Dos meus laboratórios nasceram mais de 40 empresas, todas na área de ótica, voltadas para a saúde, para comunicação, para iluminação, para tudo. Né? E nós temos, na verdade, um modelo que, obviamente, a gente vem tentando expandir. Então, eu vou trazer aqui um aspecto um pouquinho diferente. Tanto é que o título que eu dei é Inovação nas Universidades, Opção ou Obrigação? Porque muita gente acha que participa desse processo todo por opção, mas não é. Nós vivemos numa realidade que é necessário que as universidades se envolvam de forma ainda mais intensa para que isso seja uma realidade. Então eu vou, de alguma forma, completar um pouquinho a palestra que o professor Tales deu, que foi voltada mais para a parte legal, para a parte da gestão, para essa parte aí. Então eu vou, de alguma maneira, começar dizendo que para se fazer com sucesso inovação, e que os empreendedores usem essa inovação para levar adiante e transformar em riqueza, é necessário ter um ambiente. Todo mundo sabe que para ter uma chama é necessário ter o óleo, o oxigênio e o fogo. Então, não se faz a riqueza só com quem tem ideias de ser empreendedor. É necessário ter condições, é necessário criar. O Brasil é um país de enorme capital cultural, talvez um dos mais ricos. A gente fala muito até na diversidade natural. Temos um grande capital na diversidade natural. Mas nós precisamos ter um grande capital técnico-científico. Sem isso, nós não seremos bem-sucedidos. É necessário que todo mundo esteja envolvido com esse processo, desde os governantes até as crianças, até o cidadão comum. Eles têm que, de alguma maneira, estar embebido nessa cultura de que a ciência é importante. Porque, ser empreendedor, nós vimos aí um número que eu não conhecia, um número que nós temos hoje, 36% das pessoas no Brasil estão envolvidas com algum tipo de empreendedorismo. Mas é importante que o empreendedorismo leve as pessoas a um sucesso, a sobrevivência, a melhoria da sua vida. Né? Ele colocou muito bem, se é por necessidade e eu não tenho outra opção, isso não é bom. Não é? Isso não é bom. Então eu vou, de alguma maneira, levar esse aspecto, tá certo? Muito bem. Eu tenho um grupo de pesquisa grande, nós temos mais de 120 pessoas trabalhando e nós trabalhamos num tripé. Né? Hoje em dia, grandes grupos de pesquisa têm que fazer pesquisa, têm que avançar o conhecimento, mas têm que estar comprometido com a transformação desse conhecimento através da inovação e, além disso, tem que fazer com que a nossa população saiba e seja educada para esses tópicos. É a população que é beneficiada, tá certo? Na década de 60, o governo americano descobriu que a população estava analfabeta em ciência. Imediatamente fizeram um programa nacional. Era brinquedos científicos, museus, exibições. Tudo isso mudou a cara da sociedade americana. As pessoas, a partir daí, entenderam o valor que essas coisas tinham. Não é? Isso, apesar de ser um país que já vinha com uma tradição científica, só quando a população realmente se despertou para isso, é que a coisa se tornou verdadeira. Então, nós estamos nesse problema. Nós não podemos deixar de divulgar, nós não podemos deixar de levar para a população o valor que essas coisas têm. Né? O quanto vale ser um empreendedor, o quanto vale a sua coragem de arriscar. Isso tem um valor enorme. E como disse o colega que me precedeu, que me antecedeu, né? Obviamente, nós precisamos fazer com que isso esteja enraizado nas pessoas, educando. A palavra inovação não está na Constituição dos Estados. Não na do Estado de São Paulo. Isso é perigoso. A palavra empreendedorismo, muito menos.
As leis são novas. O Brasil é novo. É bom a gente começar direito, senão nós vamos começar errado, como em tantas outras coisas. Bom, eu queria só alertar que tem uma pequena diferença entre inovar e empreender. Inovar são as coisas, as invenções, as ideias, os produtos. Empreender é levar aquilo para quem precisa, é transformar aquilo em algo disponível para a sociedade. Para estar disponível é necessário pessoas que transformem isso. Não é? As grandes corporações fazem isso, mas as oportunidades são muito maiores do que a capacidade. É por isso que as spin-off, as empresas que nascem de coisas tecnológicas, conseguem, de alguma maneira, ser bem-sucedido e participar daquela parte dos empreendedores que foram por oportunidade. Muito bem. A gente pode inovar em tudo, eu vou falar um pouco mais da inovação, não é? A gente pode inovar, todo mundo se lembra que primeiro a gente comprava nos armazéns, hoje a gente compra no supermercado ou pela internet. Isso é, na verdade, uma inovação na forma de serviço. Mas tem em produtos, tem em gestão, tem em tudo isso. E agora vem o diagrama que eu quero mais me ater. Tudo começa com ideias, e todo mundo tem ideia todo dia, né? E você tem milhões de ideias, então eu fiz uma escala de números e uma escala de valores. Tudo começa com ideia, e você tem 1 milhão de ideias disponíveis. Algumas dessas sobrevivem a serem provadas em princípio. A minha ideia não viola nada, é uma ideia legítima. Serve para alguma coisa. Dessas, já 1/10, eu comecei com 1 milhão, já estou em 100. Podem virar alguma coisa útil, podem ser aplicadas, isso é o que a gente chama de protótipo. Dessas 100, 10 podem ser um produto. Então veja, comecei com 1 milhão, estou terminando com 10, e uma conquista o mercado. De primeiro, as universidades mantinham pessoas para ter ideias. Desculpe, as empresas mantinham pessoas para ter ideias. Todo mundo ouviu falar da Bell Labs, que mantinha 2.700 físicos pensando em tudo, para ver se pegava a ideia. O sucesso está naquela ideia de 1 milhão que conseguiu chegar lá. Essa é a inovação, é a oportunidade para o empreendedorismo. Tá certo? Aquela que chegou lá vale 1 milhão, porque essas que estão aqui no começo não valem nada. Nem todas sobreviveram. Agora, aonde que nós preparamos o setor da sociedade para ter muitas ideias? As universidades. A sociedade brasileira abraçou isso. Uma grande fração do recurso para a educação vai para as universidades. E elas montaram uma infraestrutura onde se tem muita ideia. E muitas ideias não servem para nada. Eu já ouvi político falar sobre isso. Não precisa parar de ter ideia que não serve para nada. Errado. Nós temos que ter ideia. Lá é o lugar para ter ideia. Lá é onde a sociedade está arriscando. Ter ideia, provar princípios e chegar a protótipos. Porque a partir dali não é a universidade que sabe fazer. A universidade não está preparada para fazer negócio, nem enxergar o mercado. Aí você tem que transferir para as empresas. Então você vê que essa escala toda, para tudo isso que a gente está falando ser bem sucedido, tem que haver essa conexão. As universidades têm que estar preparadas para isso. Você tem que estar aberta para isso. Caso contrário, nós não chegamos lá. Nós não teremos com o que empreender. Nem tudo é bom para se empreender. Talvez eu sou um empreendedor momentâneo para poder catar lixo, ter minha pequena empresa de catar papelão para reciclar, mas dificilmente aquilo vai virar um negócio que eu quero e proliferar da forma que eu quero. Vai crescer. Então eu tenho que pegar ideias. Tecnologia é importante. Trabalhar a ciência e fazer com que ela vire negócio é o que foi bem sucedido nos outros países. É isso aliado às pessoas que fazem isso. Eu vi até o colega falando sobre o problema. Eu queria que alguém me dissesse que universidade está educando as pessoas a chamada educação financeira. Eu sou brasileiro. Eu até hoje penso na poupança. A minha avó me ensinou que eu tinha que ter minha casa e minha poupança. Isso não é o hábito do empreendedor. Ele mesmo disse, o brasileiro não investe. Tem mais americano, moleque americano investindo em boi nos nossos estados do que brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura, ele não tem educação financeira. Então ele não sabe visualizar, ele não é um visionário dessa forma que a gente precisa. Não é? Então até isso nós temos que pensar. Muito bem, como eu disse, não basta as ideias,
é necessário esse progresso, é necessário a habilidade de pegar a ideia correta. E como que as universidades têm que se preparar? Tem que se preparar da forma que a lei está incentivando, criando lugares onde a inovação é a ferramenta principal, onde eles viabilizam essas coisas, onde eles tornam isso possível, onde eles facilitam a vida. Até outro dia, falar em inovação na universidade era proibido. Era motivo de mandar o professor embora. Isso mudou, não é? Hoje nós somos melhores do que ontem e amanhã vamos ser melhores do que hoje, não tem dúvida. Está melhorando muito. Eu acho que o Legislativo tem contribuído, a Lei da Inovação foi um grande passo, mas tem que organizar. Nós temos que, de alguma maneira, enraizar melhor. Não basta ter lá uma agência de inovação como a USP, que a gente sabe, é uma universidade de referência. É necessário que ela seja atuante e que ela mude o panorama daquelas pessoas que ela está formando. E deixa eu dizer o seguinte, é errado dizer que inovação substitui o conhecimento científico sem interesse. A inovação é uma adição à excelência em ciência. Se você vê as instituições do mundo que são mais bem-sucedidas em inovação e empreendedorismo, são as que mais avançam o conhecimento. MIT, Oxford, Cambridge e outras, são aonde o conhecimento está, aonde ele avança é que aparecem as oportunidades. Então, veja, nós temos sim que deixar de ver a inovação na universidade, a pesquisa na universidade e a inovação como escritório de negócio. Não, ela é de fato um banco de oportunidades, mas ela não substitui o investimento em ciência básica. Tem que ter isso, senão nós não iremos adiante. Nós não podemos trocar a caixinha. Todo recurso vai para a inovação, esquecemos de fazer ciência. Não vamos a lugar nenhum. É extremamente importante essa parte. E é importante também que as pessoas aprendam a enxergar as coisas com uma certa responsabilidade social. A nossa instituição, a USP, contribuiu com a elaboração do programa o Inova Goiás, que foi bem sucedido. Nós andamos junto com uma senadora dessa casa, a Cátia Abreu, que estava elaborando um programa para o Mato Piba, que não chegou a se concluir, um programa de inovação, porque você não pode ter uma região do Brasil que tem mais boi, a maior produtora de grão, e você está lá abrindo escolas que não contribuem com a realidade local. Isso vai proliferar se a gente fizer um planejamento. Não basta educar, tem que educar para a coisa certa. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu quero também ouvir o colega falar das commodities. O Brasil é o maior exemplo das commodities tecnológicas. Aí está grandes oportunidades. As commodities brasileiras têm mais tecnologia hoje do que o chip do computador. Vocês já ouviram falar nisso? Nós temos que olhar e lançar a ideia das commodities tecnológicas. O Brasil vai ser o berço de alimentação do mundo, já é. Ele produz mais de 20% dos grãos consumidos no mundo. Aí está uma grande oportunidade. Temos que estar alerta. As associações do mundo de saúde estão mandando substituir a proteína, a fonte de proteína, da carne para o pescado. A Embrapa já lançou a Embrapa relacionada com pesca. Mas tem que ter muita tecnologia, nós não podemos continuar poluindo os rios e tudo isso. Aí estão as oportunidades. As commodities, nossa, é tecnológica. Na China, uma picanha brasileira vale mais do que um terminal de computador. E logo, logo, os nossos grãos vão valer a preço de ouro. Isso é a oportunidade, eu acho que nós temos que olhar. Eu valorizo muito a educação, nós não podemos continuar sem educar as pessoas, como eu disse, o capital científico desse país ainda é inexistente, as escolas não ensinam ciência, estão tirando, é necessário. Nós não precisamos ensinar ciência para formar cientista, nós precisamos ensinar ciência para que as pessoas estejam comprometidas com a verdade. Porque a ciência ela não se compromete com a mentira. E uma criança que aprende ciência, ela valoriza até o empreendedorismo. Ela tem coragem. Ela aprende a olhar, observar e ter ideias. Bom, eu queria, antes de terminar, falar de uma opção aqui no Brasil, que o meu colega também já falou, que é combinar necessidade com oportunidade. Nós temos que, de alguma maneira, olhar as necessidades do país. Nós estamos inovando muito em coisas que talvez não resolvam os nossos problemas. Nós temos problemas intrínsecos na educação, no transporte e na saúde.
O Brasil deixou de ser grande exportador de alguns insumos para a saúde e passou a ser grande importador de insumos. A inovação na área da saúde está diminuindo. Nós temos que voltar a ser produtor de tecnologia para a saúde, porque nós precisamos. E temos que enxergar a América Latina, além das fronteiras do Brasil, como grande oportunidade, porque eles também precisam. Então, eu queria dar alguns exemplos, né? Nosso grupo está investindo em 3 grandes desafios. O primeiro é o câncer. Vocês devem saber que nós temos mais de 500 mil de brasileiros com diagnóstico de câncer todo ano. Novos casos. Se todo mundo que tiver câncer esse ano tiver que ocupar um leito hospitalar, não vai sobrar... Bom, primeiro que não vai dar. E depois é que não vai ter leito para as criancinhas que têm algum problema. Mãe não vai ter lugar para dar luz. Nós temos que investir nisso. A população brasileira está aumentando a expectativa, com ela a incidência dessa doença. E nós não estamos conseguindo atender. Eu sei que a tecnologia no mundo está crescendo, só que existe um estudo feito mostrando que a tecnologia do câncer nunca curou tão bem e nunca foi tão pouco acessível. O número de pessoas que têm acesso às tecnologias para essa doença está diminuindo. Nós temos que pensar. Câncer de pele no Brasil, 300 mil novos casos. Se eu fizer cirurgia em todos eles, não vai dar certo. O sistema vai explodir. Nós temos que enviar tecnologia. A catástrofe dos antibióticos. As superbactérias estão aí. O que nós vamos fazer? Bom, não sabemos, mas a tecnologia tem que resolver. E existem técnicas que estão sendo desenvolvidas, inclusive aqui no Brasil, que estão conseguindo lidar com esse problema. É um exemplo para nós, tá certo? O programa de câncer de pele, com as chamadas técnicas fotodinâmicas, que você injeta o medicamento no paciente ambulatorialmente, ilumina o câncer, provoca uma fotorreação e elimina o tumor em algumas aplicações, é barato, dentro da realidade nacional e tem que ser implantado. É um exemplo de problema da saúde, que não é só da saúde, ele é econômico, é logístico. A gente não consegue transportar os pacientes para tratar. Nós temos que ter técnica que atende às vilas, o campo, tudo isso. As pessoas querem fugir do campo, não é só porque não ganham bem. É que se ela ficar doente, ela está ferrada, pô. Se ela precisar dar educação para o filho, não tem como. A educação à distância não chega nas fazendas. Mas diz que nós estamos equipando todo mundo com acessibilidade na tecnologia da comunicação. É necessário levar a educação para lá. Então, modelos têm que ser feitos. As universidades têm que entrar e ser governança de processos importantes do país. Os agentes governamentais têm que financiar. E tem que ser feito sério para dar certo. Esse é um exemplo que dá certo, onde a universidade coordena, forma a empresa. Nós não temos muito fármaco, então tem que formar uma empresa para resolver o problema. Vamos lá e formamos uma empresa. Outras empresas recebem financiamento para equipar as unidades. E o governo vem e financia. São 100 centros que nós formamos com uma tecnologia maravilhosa. É um exemplo. E está resolvendo o problema e eu espero que seja incorporado ao sistema SUS, que vem olhando isso com muitos bons olhos, tá certo? E tudo está dando muito certo nesse sentido. Então, eu sou muito otimista que a ciência vai ajudar a resolver esses problemas. E nesse meio campo, foram formadas e dado emprego a mais de 200 pessoas para resolver esse problema. E está começando ainda. São 100 centros no Brasil, em várias localidades. Aqui em Brasília, inclusive, nós temos centros já trabalhando. Eu até mostrei a equipe de Brasília ali, que está trabalhando com essas novas tecnologias. Muito bem. Existem muitos outros problemas que a ciência pode resolver e que, de alguma maneira, está resolvendo. E o Brasil tem condição de participar disso, porque nós investimos, nós estamos produzindo trabalhos científicos. Esses trabalhos científicos, sem dúvida, virarão grandes tecnologias para o controle de muitas dessas doenças. Eu vou passar rapidamente esses slides, mas as tecnologias brasileiras estão, inclusive, ganhando prêmios, como o Prêmio Mercosul, ou mesmo prêmio no exterior. Prêmio oferecido por empresas exteriores. Oi? Não, eu já estou quase terminando. Nós temos grandes desafios, eu estou passando tudo isso, mas tudo isso é importante, nós temos condição de fazer, mas como foi dito aqui,
Tudo isso vai acontecer se a gente tiver a cultura e as pessoas. O empreendedorismo é importante porque ele lida com pessoas. A gente tem essa ideia errada que as pessoas nascem com esse dom de ser empreendedor. Esse dom é formado nas escolas. Eu concordo plenamente. A palavra empreendedorismo tem que nascer junto com os primeiros passos da educação. Existem jogos em alguns países, não o nosso, que faz a criança entender esse esquema todo, desde cedo, de tal maneira que ele vai poder ter a opção de alguma maneira, poder se aventurar nessa área. Então, para concluir, como cientista que eu sou, eu acho que a ciência tem uma obrigação muito grande junto com o problema do empreendedorismo. Não é? Eu sei que a gente empreende em qualquer coisa, mas com tecnologia nós vamos, ao mesmo tempo que empreender, resolver os problemas da nossa sociedade. Então, eu acho que os cientistas têm que estar, sim, num estado de alerta para que os seus achados, aquilo que o povo investiu para que a gente faça, não fique apenas nas revistas, mas também cheguem à solução dos problemas da sociedade. Muito obrigado.